classificado como educação escolar. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. A educação vai se formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da sua vida. O conceito de educação engloba o nível de cortesia, delicadeza e civilidade demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização. De acordo com o filósofo teórico da área de pedagogia, René Hubert, a educação é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em outra, normalmente de um adulto em um jovem. Essas ações pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo, para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, econômicos, culturais, políticos de uma sociedade. No sentido técnico, a educação ela é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhorar, se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. Educação do latim educations, no sentido formal, é todo o processo contínuo de formação, ensino e aprendizagem que se faz parte do currículo dos estabelecimentos oficializados de ensino, sejam eles públicos ou privados. No Brasil, de acordo com a Lei Diretrizes e Base, a educação divide-se em 2 níveis, a educação básica e o ensino superior. A educação básica compreende a educação infantil e o ensino fundamental e o ensino médio, O que será abordado mais à frente. A educação nacional remete para o grupo de órgãos que fazem a gestão do ensino público e fiscalização do ensino particular. No processo educativo, em estabelecimento de ensinos, os conhecimentos e habilidades são transferidos para as crianças, jovens e até adultos, sempre com o objetivo de desenvolver o raciocínio dos alunos, ensinar a pensar sobre diferentes problemas, auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos capazes de gerar transformações positivas na sociedade. Educação não se limita apenas a normas morais e intelectuais, mas também pode estar relacionada com o aspecto físico, como é o caso da educação física. Como é a educação no Brasil, de modo geral? Ao propor uma reflexão sobre a educação brasileira, vale lembrar que só em meados do século XX, o processo de expansão da escolarização básica no país começou. E que o seu crescimento em termos de rede pública de ensino se deu no fim dos anos de 1970 e no início dos anos de 1980. Com isso, podemos nos voltar aos dados nacionais. O Brasil ocupa o 53º lugar em educação entre os 65 países avaliados. Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola. O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009. 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler. 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental em que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita. Professores recebem muito menos que o piso salarial. Frente aos dados, muitos podem se tornar críticos e até se indagar com questões a respeito dos avanços, concluindo que, se a sociedade muda, a escola só poderia evoluir com ela. Talvez o bom senso sugerisse pensarmos dessa forma. Entretanto, podemos notar que a evolução da sociedade, de certo modo, faz com que a escola se adapte para uma vida moderna, mas de maneira defensiva, tardia, sem garantir a elevação do nível da educação. Logo, agora, não mais pelo bom senso, e sim pelo costume, a culpa tenderia a cair sobre o profissional docente. Dessa forma, os professores se tornam alvos ou ficam no fogo cruzados de muitas esperanças sociais e políticas em crise nos dias atuais. As críticas externas ao sistema educacional cobram dos professores cada vez mais trabalho, como se a educação sozinha tivesse que resolver todos os problemas sociais.
Já sabemos que não basta, como se pensou nos anos de 1950 e 1960, dotar professores de livros e novos materiais pedagógicos. O fato é que a qualidade da educação está fortemente aliada à qualidade de formação dos professores. Outro fato é o que o professor pensa sobre o ensino, determina o que o professor faz quando ensina. O desenvolvimento dos professores é uma precondição para o desenvolvimento da escola, e, em geral, a experiência demonstra que os docentes são maus executores das ideias dos outros. Nenhuma reforma, inovação ou transformação, como queira chamar, perpedura sem o docente. É preciso abandonar a crença de que as atitudes dos professores só se modificam na medida em que os docentes percebem os resultados positivos na aprendizagem dos alunos. Para uma mudança efetiva de crença e de atitude, caberia considerar os professores como sujeitos que, em atividades profissional, são levados a se envolver em situações formais de aprendizagem. Mudanças profundas só acontecerão quando a formação dos professores deixa de ser um processo de atualização feita de cima para baixo e se converter em um verdadeiro processo de aprendizagem como um ganho individual e coletivo, e não como uma agressão. Certamente, os professores não podem ser tomados como atores únicos nesse cenário. Podemos concordar que tal situação também é resultado de pouco engajamento e pressão por parte da população, como um todo, que contribui à lentidão. Ainda sem citar o corporativismo das instâncias responsáveis pela gestão, não só do sistema de ensino, mas também das unidades escolares, e também os muitos de nossos contemporâneos que pensam sem ou usar dizer em voz alta que se todos fossem instruídos, quem varreria as ruas? Ou que não vem problema em dispensar a todos das informações de alto nível quando os empregos disponíveis não as exigem. Enquanto isso, nós continuamos longe de atingir a meta de alfabetizar todas as crianças entre os 8 anos de idade, e carregando o fardo de um baixo desempenho no IDEP. Com o índice de aprovação média de 0 a 10, os estudantes brasileiros tiveram a pontuação de 4,6 em 2009. A meta do país é de chegar a 6 em 2022. Vai. Como está dividida a educação no Brasil? Bom, primeiramente, para a gente saber como está dividida, a gente tem que saber como funciona esse sistema, o sistema educacional brasileiro. Bom, ela é regulamentada pelo MEC, o Ministério da Educação, que define os principais orientadores e organizações de programas educacionais do país. Bom, o governo locais, eles é responsável por estabelecer programas educacionais. Então, eles oferecem programas educacionais para que venha crescer o rendimento escolar e o país venha se desenvolvendo a cada ano, a cada dia e etc. Bom, e tem enfrentado cada vez mais barreiras no nosso país, como nós temos visto, né? E esse período é dividido basicamente entre 9 anos, que acaba se tornando um pouco insuficiente à população, aos alunos, que acaba sendo insuficiente porque eles precisam se formar em algo que eles tenham certeza. E esses 9 anos acabam sendo pouco para eles, porque eles vão estudar de maneira ampla, não da área que eles querem. Bom, segundo o que é determinado na Constituição Federal, de Diretrizes da Base da Educação, o Brasil deve ser regido por órgãos separadamente do governo, como o governo federal, o governo municipal e o governo estadual. Esses 3 governos, eles são responsáveis, cada um por ele mesmo, como o município por escolas municipais, o estado por escolas estaduais e federais por escolas institucionais que federais. Bom, cada um, eles são organizados, eles são propriamente por eles mesmos independentes, órgãos públicos, né, educacionais. Eles são responsáveis pela sua própria manutenção, pelos seus fundos, pelos seus mecanismos de fontes e recursos financeiros. Então, eles que vão organizar aquilo que eles querem. Agora vamos passar para outra parte. Níveis. Os níveis da educação. A educação brasileira é dividida em 3 níveis, em diversos graus de cada divisão. O ensino fundamental, né, o primeiro ensino fundamental, que é do 1º ao 5º, e o segundo, o ensino fundamental, que é do 6º ao 9º.
O do primeiro ao quinto é somente um professor que dá aula de matemática, português, ciências, história, geografia, artes, educação física. E o segundo ensino fundamental, do sexto ao nono, entra um pouco mais de matéria e quem dá as aulas são diversos professores. O ensino médio dura basicamente 3 anos, com um mínimo de 2.200 horas de aula ao longo dos 3 anos. E os estudantes devem ter concluído o ensino médio ou ensino fundamental antes de serem autorizados a se inscrever no ensino médio. O ensino médio compreende a grade curricular em português e outras matérias, né? E na ditadura militar de 1964 a 1985, a filosofia e a sociologia foram proibidas a dar essas aulas para os alunos. Devido ao fato, né, de o medo do governo, né, que nós estávamos, eles acabaram proibindo essas matérias para que não se revoltasse contra o governo, né? Exatamente. Mas graças a Deus ela se tornou obrigatória novamente. Isso, né? Agora nós iremos falar um pouco sobre o ensino superior, né? O ensino superior é depois do ensino médio, né? E o ensino médio é obrigatório para quem quer fazer o ensino superior. Bom, Quem quer seguir a isso. carreira universitária, né? Além disso, os estudantes devem passar por exames de vestibular, que no específico estudo, o número de candidatos deve ser de 30 a 40, a mais um pouco mais Tem um a pouco vaga de 40 30 ou 40 para cada Isso. aluno, né? das universidades públicas. Bom, em alguns cursos, como pequeno número de vagas disponíveis, o número pode ser tão alto quanto até 200 e etc, né? A norma brasileira para o grau de licenciatura e bacharelado é atribuída na maioria das áreas das artes humanidades, ciências sociais, ciências exatas ou ciências naturais, e exige normalmente 4 anos de estudos após o secundário em uma universidade certificada. Vale ressaltar também que o governo, né, ele tem feito na atualidade agora vários recursos como o Enem, né, o Fundo de Investimento para o Jovem, Que é o FIES. o FIES, e isso tem gerado uma grande parcela no crescimento, né, da educação no nosso país, que tem valorizado muito o nosso país com a nossa educação. Bom, e é isso que nós temos para falar. É isso aí. E assim a gente abre a questão: por que o Brasil investe bilhões na educação e a população não vê todo esse dinheiro que é gasto? E assim a gente vai abrir questões como a educação pode se evoluir. E a primeira é usar de modo eficiente o tempo na sala de aula. Muitas pesquisas indicam que o maior percentual dos estudos em sala de aula é gasto, são desperdiçados, porque mais de 66% são só para o ensino, mas 34% ainda é só para correção de provas, burocracias, tudo isso. Então, os professores têm que investir nisso, têm que usar sabiamente o tempo que a sala de aula tem. Bom, agora nós vamos falar um pouco de como, né, a gente podemos reformular o ensino médio para que venha a haver, de fato, soluções e que venha a abranger a sociedade para que tenhamos um ensino bom e qualificado. Bom, o Brasil ele se encontra na educação básica, o IDEB, do ensino médio, nosso ensino médio é um dos mais baixos, com 3,1 de 10%, né, da nossa nota. E isso, uma das maneiras para que a gente venha melhorar isso seria bom fazer novas bolsas fundamentais para os alunos estudar, como o intercâmbio nos Estados Unidos e outras.
aprender de fato algumas matérias para que venha a cada vez mais ser melhorado o ensino médio, tornando multidisciplinar e integrado, para que isso venha melhorar. Como hoje nós temos o ensino multidisciplinar e o integrado, que não é o nosso caso. E assim a gente abre a outra questão também, garantir escola com infraestrutura decente. Algumas escolas aqui no Brasil, às vezes é uma realidade ainda que a gente acha distante, mas não tem a própria estrutura da escola, tipo merenda, tudo que um aluno precisa. De fato, né, às vezes por causa do governo, até por roubalheira, tá, algumas coisas assim, algumas crianças, adolescentes acabam ficando sem estrutura, né, tanto de tecnologias na escola, como até uma televisão, que pode ser um instrumento muito usado, né? Isso. E assim, o Brasil tem que investir em qualificar todas as escolas têm que ter uma Equipada. Ser equipada com novas tecnologias, como o Brasil está investindo agora. Então, com essa construção dessas infraestruturas, com as escolas equipadas, o Brasil pode ter como um ganho a diminuição da desigualdade, porque assim ele vai criar as oportunidades aos brasileiros de todas as regiões. Isso é muito importante para que, né, venha a haver o crescimento mesmo, de fato, da nossa educação. Bom, o outro seria bom criar um currículo nacional. O que seria isso? Seria bom eles investirem mais em professores, na educação mesmo, na base do currículo mesmo, para que os professores tenham capacidade de ensinar mesmo de fato os seus alunos, para que não só no nosso ambiente escolar, como fora também. A matemática pode ser usada em vários outros recursos lá fora, e etc., que estabelece as crianças que deveriam aprender a cada idade, na idade certa. Então, as crianças deveriam aprender o ensino básico, fundamental, que nem aquele projeto que teve de ler na idade certa. Isso tem que acontecer de fato, para que venha melhorar a qualidade do nosso ensino. E a cada dia mais. E assim, mais importante ainda é combater... usar a tecnologia, que usando a tecnologia, a gente amplia muito a educação, muito a própria infraestrutura, porque as escolas têm que estar preparadas para toda essa nova tecnologia que está surgindo. Os alunos não podem ficar fora disso. A educação tem que formar um jeito de todo aluno ter noção dessa educação, saber usar toda essa tecnologia que tá surgindo. E usando toda essa tecnologia, ele tem a vantagem de permitir que o indivíduo tenha uma aprendizagem muito maior com essa aprendizagem ele pode usar o bem coletivo. Essa tecnologia vai ampliar muito, trazer ganhos. E é muito importante a tecnologia hoje em dia, porque é o que está desenvolvendo hoje na atualidade. O Brasil ainda tem que crescer muito contra a tecnologia. Eu fiquei sabendo de um país como Israel, eles já usam a tecnologia para os alunos já, e tem crescido muito a questão do software da tecnologia. Isso, a tecnologia tem que estar no dia a dia dos alunos. Muitas vezes os professores têm receio de não vamos usar tecnologia, o aluno não sabe, mas eu acho que ao ponto quando os professores começarem a perceber como usar a tecnologia, como usar eles com os alunos, isso vai trazer um ganho para o Brasil inteiro. Bom, e essa é a nossa parte, né? E fica a dica. E assim, a gente vai falar da educação nos 3 textos de Machado de Assis, que é Um Cão Dilata ao Rabo, O Programa, O Conto de Escola, que exibem a educação no Brasil no século XIX. No primeiro conto, que é Um Cão Dilata ao Rabo, mostra a realidade que os alunos passavam. Que um aluno, um mestre, né, como eles chamavam naquela época, passa uma redação de um conhecimento muito além do que estavam os alunos da primeira ao 5º ano preparados. Então, isso mostra como a educação era naquela época, como o mestre incentivava, como ele queria que a educação fosse além do que a realidade. E o segundo texto,
que é o programa, mostra a realidade como surgiu os professores na educação, né? Antigamente, não tinham faculdades, não tinha propriamente o estudo para ser um professor. Era uma pessoa que tinha uma maior capacidade de evolução, de entender mesmo. E essa pessoa era designada como professor. E aqui no Conta o Programa, ele mostra a realidade dele, que é um homem que se torna mestre, que mostra suas estratégias, se expondo e criando seu programa, que é como ele ensinava. E ele falava ensinar coisa pouca do que soubesse, dar a primeira forma do espírito do cidadão, dar a primeira forma. E assim ele expôs suas metas e metas para a vida. E destaca os seus princípios formativos e seu ofício de educador. E assim ele acabou sendo professor. E através da educação, ele potencializou as essências do seu estado de estudante. E também tem um conto de escola, que relata a realidade de um protagonista que não tinha o nome revelado, mas ele mostra a realidade, o que acontecia. Ele até conta aqui numa parte que nas atividades escolares tinha sempre um bom desempenho na lição de escrita, mas ele via muito os colegas de classe dele ser castigados, a realidade, com um aluno não tinha um bem desempenho, tinha dificuldade em uma matéria. Aquele aluno já era taxado como uma pessoa burra, uma pessoa que não tinha a eficiência dos outros alunos. E assim, ele até fragou ações consideradas impróprias. E assim, ele até fragou uma vez o uso da palmatória, que naquela época era muito comum, que hoje em dia foi extinto. E assim acaba a nossa parte.